humanidade tem registros de desenhos desde a pré-história em pinturas rupestres. Hoje em dia, em meio à revolução digital, essa manifestação artística adquiriu novas características. Uma delas é o assunto do programa de hoje. Nós vamos falar sobre ilustração digital, ou seja, a produção de imagens no ambiente computacional. Nós vamos conhecer o trabalho de um ilustrador que retrata o universo da paleoarte, um processo de reconstituição de espécies e ambientes extintos que combina arte e ciência. Quer saber mais sobre paleoarte? Então continue com a gente, que o Artefato já está no ar. Olá, começa agora mais um Artefato e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre paleoarte. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a visita do Rodolfo Nogueira, especialista nessa forma de arte. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra. Direto de Uberaba, né? De Uberaba, lá em Minas. Bom, então vamos aproveitar e conhecer um pouco mais sobre o Rodolfo. Meu nome é Rodolfo Nogueira, eu sou desenhista industrial, agora é design gráfico, né? Me formei aqui na Unesp, já faz uns 4 anos que eu saí da faculdade. E hoje eu trabalho com paleoarte, que seria a arte de representar animais extintos. Desde criança eu fui apaixonado por dinossauros e com um grande interesse em desenhar. E aí eu acabei usando o que eu gostava para aprender o que eu precisava na faculdade, e aí eu desenvolvi pesquisa nessa área. E hoje me chamam de paleoartista. E trabalho para museus e para pesquisadores que fazem novas descobertas. Rodolfo, para a gente começar a conversa, acho que até para todo mundo de casa se familiarizar com o nosso assunto, queria que você explicasse para a gente o que é a paleoarte. Eu falei um pouquinho sobre ela na abertura do programa. Aquela é a melhor definição para a paleoarte? É a melhor definição. A paleoarte é a arte de representar animais e ambientes extintos. Então ela é uma tradutora dos dados científicos, das pesquisas, para o público leigo, né? Ela torna aquilo uma forma mais palatável, né? Sim. E aí quando a gente fala de animais extintos, no caso, a gente está falando até de dinossauros, não é, por exemplo, da arara que está extinta atualmente na África. Não. Tem essa relação histórica. Tem a relação com a paleontologia, que estuda a vida de muitos milhares a milhões de anos atrás, né? Sim. Existe uma diferença, inclusive, entre paleontologia e arqueologia, né? Você estava explicando para mim. Existe sim. A arqueologia estuda a civilização humana, né, de 11 mil anos para cá. E a paleontologia estuda a pré-história da Terra, né? Sim, que é esse período, inclusive, que é a paleoarte que você se dedica. Muitos acreditam que a paleoarte seja a arte antiga, né? Paleoarte. A arte que você vê representada nas cavernas. Sim. É uma paleoarte, porque tem inclusive animais que a gente representa através da paleoarte do estudo, como uma preguiça gigante, desenhada nas paredes das cavernas. Mas aquilo é uma arte rupestre, né? E a gente chama de paleoarte porque um dia um paleoartista citou esse nome numa entrevista e o nome pegou muito fácil. Pegaria realmente muito fácil, né? Não sei se todo mundo já tinha parado para prestar atenção. Eu, pessoalmente, comecei a prestar atenção a partir do momento que a gente começou a produzir esse programa. Já tinha visto ilustração de dinossauros, desses ambientes jurássicos, mas nunca tinha imaginado que fosse um ramo específico da ilustração. Ele é um ramo que existe faz tempo? Faz tempo. Ele surgiu com a ilustração científica, com os primeiros fósseis, né? A partir do momento que os pesquisadores no século XVII descobriram os primeiros fósseis, eles queriam imaginar aquele bicho, queriam ver aquele bicho, aquele animal, como que ele era real. E aí eles tiveram que ilustrar. E essa ilustração era a primeira paleoarte, né? Sim. E como que surgiu o seu interesse por paleoarte? Desde criança você gostava de dinossauros, por exemplo? Desde criança eu gostava de dinossauros. E desde criança eu tinha um interesse em desenhar. E assim, por vários momentos da minha vida eu fui obcecado por certos assuntos. E aí, num desses momentos, foi bastante oportuno, eu estava obcecado por dinossauros e aí eu segui esse interesse. Colecionava aquelas figurinhas do chocolate surpresa que vinha dinossauro? As revistas que montavam os dinossauros que brilham no escuro, por exemplo, tem até hoje. Até aproveitando, você comentou com a gente de que a paleoarte ela surgiu muito desse interesse das pesquisas mesmo, de ver esses animais retratados, né? Queria que você contasse para a gente um pouco como que é o processo de produção de uma obra de paleoarte, porque tem um trabalho de pesquisa bem grande atrás, né? Tem, porque a paleoarte está intrinsecamente ligada à pesquisa, né? Se não fosse
pela pesquisa, não seria paleoarte, seria uma paleoimageria, uma representação de um animal imaginário, né? Então, o processo, na maioria das vezes, se dá a partir do momento que se descobre o fóssil. O pesquisador, um paleontólogo, estuda esse fóssil e ele geralmente publica um trabalho, né? E esse trabalho chega às minhas mãos, às vezes chega até o fóssil, e aí, baseado nesse esqueleto, a gente descobre as marcas da carne, né? Da musculatura. E aí, baseado nos animais atuais, eu consigo imaginar, eu consigo inferir, extrapolar essa musculatura para um animal extinto. Sim. E aí eu já tenho um volume do bicho, já tenho o tamanho e o volume. E aí a pele dele, eu traço padrões de hábitos e ambientes, tamanhos de animais atuais, vejo se isso tem um padrão de coloração semelhante entre si, e aí eu extrapolo isso para um animal extinto. Por exemplo, um mamute, você pode buscar uma semelhança com um elefante, por exemplo. Exatamente. São animais próximos, que ainda tem, eles são parentes, e tem um exemplar vivo. Isso é ótimo. Aí o dinossauro, por exemplo, tem os descendentes, as aves, né? E os avós, vamos falar assim, que são os jacarés, né? Os crocodilos. Sim. Então, para fazer um trabalho de paleoarte, você passa um tempão debruçado em livros, conversando com profissionais. Essa é a parte mais legal. Assim. Uma das partes mais legais do processo é a pesquisa. Assim, imagina, descobrir como que aquele bicho foi vivo, né? Então, eu passo muito tempo lendo, muito tempo conversando com... Fiz muitos amigos paleontólogos, né? E às vezes eu trabalho com a consultoria deles. Né? Sim, e aí até uma curiosidade que a gente gostaria de saber. Uma vez que você tem que se basear tanto nesses estudos científicos, ficar por dentro do que está rolando no ambiente da paleontologia, desses estudos todos, como que fica a liberdade do artista, do paleoartista, no caso, né? Você tem liberdade ali, porque você não pode, por exemplo, acredito, pôr dentes em um dinossauro que não tinha dente, né? Não posso, senão não é paleoarte, né? Mas a liberdade de criação começa onde a ciência não consegue mais chegar. Então, a imaginação cobre as lacunas da ciência, mas existem muitas possibilidades de um mesmo animal. Por exemplo, a cor, a gente não vai saber. Você pode ter uma concepção mais parcimoniosa, né? Mas você não consegue falar com certeza que foi aquilo, a não ser nos casos que se preservem tecidos com cromatóforos, por exemplo, né? São células que abrigam cor. Aí isso é possível, sim, descobrir a cor do bicho. Mas você não pode, por exemplo, fazer um dinossauro rosa-choque. Você tem que, de alguma forma, a não ser que ele realmente seja rosa-choque. Não, eu não tenho como saber se ele realmente foi, a não ser pelos cromatóforos. Mas hoje você tem vários lagartos que ficam rosas na época de reprodução. Rosa e choque, né? Padrões de coloração inimagináveis até. Quando você vê, você fica impressionado, né? Sim. Então, nada me impede, mas é menos errado se eu fizer uma cor próxima de um animal de hábito semelhante. Por exemplo, vou fazer um saurópode, um pescoçudo. Que animais atuais que eu tenho com um tamanho semelhante? Quase nenhum, mas os maiores, elefantes, girafas, rinocerontes. E como é que é a cor deles? Cinza, um marrom. Mas mamíferos, aí beleza, então vou fazer um dinossauro cinza? Sim. Posso. Uma época da paleoarte, todos os dinossauros eram cinzas. Mas aí, hoje se sabe que os mamíferos só produzem pigmentos do marrom, vermelho, amarelo, preto. E os lagartos não. As aves são todas coloridas. Então isso liberta mais ainda a imaginação do artista, né? Sim, legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre paleoarte. Então, continue com a gente. Artefato de volta, hoje falando sobre paleoarte. Já ouviu falar sobre isso? É o nosso assunto de hoje. Para isso, a gente conversa aqui com o Rodolfo Nogueira, que é especialista em paleoarte. Rodolfo, a gente conversou aqui agora um pouquinho no intervalo sobre fidelidade, continuando a discussão que a gente falou no bloco anterior, sobre a fidelidade desses trabalhos com as pesquisas científicas. Jurassic Park, por exemplo, é um filme que hoje recebe muitas críticas pela forma como retratou os dinossauros ali, né? Tem sempre essa preocupação de você ser o mais fiel possível e, principalmente, corre sempre o risco de você envelhecer aquele registro? Certamente. A paleoarte ela é feita com os dados que se tem até agora. Então, nesse momento, tem pesquisas sendo feitas e descritas, e animais sendo descritos por aí que vão mudar toda a nossa concepção, né? Mas o Jurassic Park foi um filme que deu um empurrão na paleontologia e na paleoarte. Ele é um marco na história da paleoarte. Sim.
existem várias coisas sensacionalistas no filme, mas para aquela época, aquilo era o dinossauro mais real que se poderia ver. Né? E te influenciou? É uma das suas influências também que te fez querer seguir A maior na paleoarte? influência, eu acredito que seja a maior influência. Quando eu era criança, eu assistia todo final de semana, assim, eu queria me alimentar daquele sentimento, sabe? Uhum. E o que você aponta, assim, só para a gente poder, o pessoal de casa também entender, o que do Jurassic Park envelheceu, que naquela época era o melhor registro que se tinha de dinossauro e que hoje a gente já vê que não é tão assim? Uma das coisas que eu acho que é a principal é a aparência do Velociraptor, né? No filme ele aparece gigantesco e com pele de réptil, uma aparência de réptil. Uhum. Hoje já existem muitos registros de dinossauros daquela família, daquele grupo de raptors, né? Uhum. Que tem penas. E no filme ele não tinha pena. Sim. Até no Jurassic Park 3, eles colocam umas peninhas na cabeça dele, né? Do macho. E a fêmea continua igual. Uhum. Mas mesmo assim, para aquela época, aquilo era muito realístico. Uhum. E o dinossauro era gigantesco, né? O Velociraptor, hoje a gente sabe que ele tem um tamanho de um peru. Teria um tamanho de um peru. Sim. Então aquela espécie retratada no filme é uma outra espécie, é um Utahraptor. Né? Sim. O profissional de paleoarte, como você, acredito que ele tenha que ser um profissional bastante multidisciplinar, até por causa de tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Então, além de você manjar de todas as técnicas de desenho, de perspectiva, de movimento, você também precisa se debruçar em cima desses estudos. Como que você costuma fazer? Você pesquisa sozinho esses estudos sobre os dinossauros, sobre a época jurássica, ou você tem uma rede ali de profissionais, de paleontólogos que te dá uma assessoria? Eu pesquiso muito sozinho, o Google é maravilhoso, né, nesse assunto, mas eu tenho uma rede grande de amigos e de colegas profissionais da área que prestam consultoria para o meu trabalho. Uhum. Então eles estão sempre ali me orientando e se eu tenho alguma dúvida eles me fornecem os estudos, me mostram os fósseis, às vezes referências, né, Uhum. e as discussões longas, assim, até de madrugada às vezes, sobre a aparência do animal, né. E eles conseguem entender um pouquinho da paleoarte, ou você também, de alguma forma, também ensina para eles um pouquinho sobre arte? Eu creio que a paleoarte, por ser tão nova, assim, principalmente tão nova no mundo, não, mas tão nova como uma ciência, né? Uma ciência no Brasil, eles não entendem ainda como lidar com uma paleoarte. Uhum. Então, eu acredito que eu esteja contribuindo para uma relação assim, entre o paleontólogo e o paleoartista. Em vez de um networking, vira um net friend ali. Ah, certeza. São os meus amigos, né? Você é um net friend. Rodolfo, até agora a gente falou bastante até sobre as ilustrações envolvendo paleoarte. Mas a paleoarte também está envolvida em outros tipos de manifestações artísticas também, como você pode ter esculturas de paleoarte, você pode ter outros trabalhos também? Com certeza. A paleoarte é a representação, é colocar presente algo que não está mais presente, né? Representar artisticamente, porque não tem como enxergar esses animais se não for através da arte. Então, existem muitos segmentos, estilos, né? Como escultura, arte digital, tem paleoartistas especializados em apenas esculturas, tem outros especializados em escultura digital, outros em ilustração digital bidimensional, né? Sim. Em dioramas, animações, filmes, né? Tem tudo isso, sim. E você trabalha só com ilustração, ou não? Não, eu trabalho com as artes em geral. Hoje em dia, a demanda está muito grande para a ilustração digital. Então, eu trabalho a maior parte do meu tempo com a escultura digital. É uma escultura dentro do ambiente digital, 3D. Uhum. E também com as esculturas reais, para compor dioramas, exposições, né? Sim. Mas ilustrar é uma palavra que traz o iluminar, né? O esclarecer. Então, tudo isso é ilustração. Sim. Tem uma um ilustração significado bem paleontológica. amplo, então. Sim. E quais são os melhores materiais para se trabalhar com escultura? No caso, a escultura física ali. Cada artista, né, tem as suas preferências, as suas habilidades, a experiência, né? Eu prefiro trabalhar com materiais que me permitam mais rapidez e versatilidade. Então, eu trabalho com isopor, com espuma fenólica, com resinas, poliuretano. Entendi. E normalmente, quanto de tempo se leva para a produção de um trabalho de paleoarte? Acho que deve ser até bastante relativo, porque depende do tanto de pesquisa que você vai precisar fazer, né? Depende de como a pesquisa chega para mim também. E depende também do foco, né? Do detalhamento que você precisa dar para esse animal. Sim. Mas uma escultura de médio tamanho, uns 2 meses, por exemplo. Uma ilustração, uma escultura digital bem detalhada, 1 mês, assim. O que é uma escultura de médio tamanho? Só para a gente poder ter uma noção de proporção. É uns 3 metros, por exemplo, de comprimento.
Tá. 3 metros é médio? É médio, porque os dinossauros alcançavam 35 metros, né, de comprimento. Então, se for fazer de tamanho real, é uma escultura de gigatamanho, então. Dependendo da espécie, sim. É um gigatamanho. Bom, a gente então vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente conversa um pouco mais com o Rodolfo sobre o mercado de paleoarte aqui no Brasil. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato, hoje falando sobre paleoarte. Para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o paleoartista Rodolfo Nogueira. Rodolfo, falando um pouquinho agora sobre o mercado de paleoarte aqui no Brasil, como que é? Tem demanda para o paleoartista? Tem demanda. Em todos os slides, em todas as propagandas e revistas, sempre as pessoas querem ver um animal vivo, uma representação daquele dinossauro vivo, né? Uhum. Então, existe a demanda, mas ainda não existe uma consciência, um hábito na mente dos paleontólogos de viabilizar esse trabalho com um paleoartista, né? Sim. Normalmente, quem faz esse tipo de encomenda de trabalho para você? É editora, é pesquisador? Quem que contrata um paleoartista? Geralmente são editoras, paleontólogos que acabam de fazer uma nova descoberta e querem lançar isso na mídia ou ilustrar um artigo científico, museus e exposições. Sim. E quantos paleoartistas a gente tem no Brasil, você sabe? Temos muitos amadores e amantes, mas poucos trabalhando profissionalmente. Eu não sei, mas eu creio que uns 5, 6. Nossa, é pouquíssimo. Pouquíssimos. No mundo deve ter uns 300, 200. Bom, então até para quem está aí em casa procurando profissão, passando por teste vocacional, talvez seja a chance de se tornar um paleoartista e desbravar esse mercado junto, né? Oh, certamente. E eu vou estar aqui para ajudar nesses primeiros passos, né? Sim. Se for preciso. O ilustrador digital, só para a gente também já ter uma noção de mercado, Rodolfo, como que ele trabalha? Ele trabalha meio por freelance, assim, como freelancer, ele recebe uma encomenda de um trabalho, sem um vínculo empregatício normalmente ali, e realiza esse trabalho. É assim que funciona? O ilustrador digital, ele pode ser contratado de uma empresa, né, uma empresa grande, mas a maioria busca o mercado de trabalho através do freelance. E isso é muito bom, você vira um autônomo, né? Sim. Tem que ter muita disciplina, Sim. mas de repente você é um empreendedor. Trabalha em casa, tem um tempo um pouco mais flexível, tem que ter uma disciplina realmente, né? Tem que ter muita disciplina, porque senão ou você trabalha pouco, não dá conta das despesas, ou você vira workaholic e leva o trabalho para dormir, assim, né? Eu sonho metade da minha noite com o meu trabalho, depois que eu descanso. Vive sonhando que está num período jurássico, provavelmente. Às vezes eu sonho, e às vezes eu até represento o que eu vi lá. E é tranquilo viver com esses trabalhos esporádicos de freelance? Não é tranquilo, mas a gente se acostuma, assim. E é bom essa vontade. Quando você é freelancer, você tem um mundo inteiro para ganhar. Quando você está, digamos, fechado, você tem só aquele mundo ali para crescer, né? Aquela região, né? Sim. Rodolfo, acredito que hoje até muita gente ou tem abandonado desenhar ali com papel e com caneta e lápis por causa da revolução digital e tem passado muito para os computadores. Que mudança que essa revolução digital trouxe para a vida de um ilustrador? A principal é o dinamismo. Com a arte, com o computador, você tem as mesmas ferramentas até que você usa manualmente, mas você tem o desfazer, né, o Ctrl+Z, você pode mudar a iluminação facilmente, uma postura, no caso de um animal, né, o desenho você muda uma composição facilmente. Então, a velocidade e esse dinamismo certamente é a maior vantagem da produção digital, né? Sim. Mais tranquilo até para mandar para a gráfica imprimir esses trabalhos também, provavelmente. Com certeza, antes você tinha que ilustrar, então às vezes você tinha que fazer uma montagem, você pegava uma fotografia impressa, pintava tinta guache em cima da fotografia, e aí você mandava escanear para fazer a reprodução, né? Hoje em dia você faz tudo no computador e às vezes até prototipa, né, numa impressora 3D. Aí até te perguntar, uma impressora 3D no caso da escultura pode até agilizar bastante o trabalho, né? Agiliza muito, muito. Ainda é um pouco inviável pelos custos. No caso da paleoarte, ainda é um entrave, né? Porque a maior parte da verba é pública, mas certamente ela facilita muito. Já fiz algumas experiências que fiquei muito satisfeito. Pena que ainda é bastante caro, né? É uma pena, assim. Eu acho que com o tempo vai melhorar muito e muito rápido. Então já existem impressoras que você mesmo faz ela, compra uma impressora, imprime outra e vende, né? Sim.
mas ainda está complicado. Rodolfo, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que dicas que você deixaria para alguém que está pensando em entrar no mercado tanto de ilustração quanto no mercado de paleoarte? É até meio poético assim de falar, mas eu acho que a pessoa tem que seguir o que ela gosta realmente. Então, se ela realmente está disposta, se aquilo é algo que faz ela perder o sono com prazer, então é só ela colocar o esforço dela ali. Para entrar no mercado de trabalho, ela tem que produzir um material. Se ela dedicar um amor, vamos falar assim, que seria atenção, disposição, né? Ânimo para fazer um trabalho bem feito, mesmo que a um custo reduzido inicialmente, ela vai ter que criar um portfólio. Sim. Com uma justificativa financeira inicial baixa, mas mesmo assim o cliente vai ver e o próprio trabalho dela se vende. Sim, e estudar, né? Sempre desenvolver a técnica, melhorar o traçado. Certamente a gente não tem como abandonar, principalmente na paleoarte, você precisa sempre estar inteirado em disciplinas variadas, né? Então você tem que saber de paleontologia, você tem que saber de biologia, de ecologia, de desenho, de filme, né? Sim. Cinema. Tudo é referência. Tudo é referência. Legal. Rodolfo, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma grande honra. Ótimo. Volte, hein? Então tá bom, então Lembrando para você aí de casa que o Artefato também é feito com a sua participação. Mande seus comentários e sugestões pelo nosso portal, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso perfil no Twitter. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.